Mas eu queria te fazer uma resposta sobre isso. E eu acho que essa resposta será suficiente para qualquer comunista. O comunismo, nesse sentido, em todas as suas formulações e formas diretas, ele precisa se apossar da forma atual do Estado para oprimir outra classe. O anarcapitalismo, o libertarianismo, é a única ideia, a única formulação teórica que, para que ele funcione, ele precisa ser proibido. Para que não funcione, precisa ser proibido. Para que nós possamos efetivamente dizer, não, o anarcapitalismo não vai se dar aqui nessa região. Ele precisa ser proibido de acontecer. Todas as outras formulações políticas exigem, nesse sentido, um certo nível de tomada da autoridade política. O anarcapitalismo é a única formulação teórica, o único corpo de ação que seu único objetivo é não ser proibido. Que se ele não é proibido, ele se organiza imediatamente, independente da formulação do Estado. Essa é a característica, inclusive, fundamental do plano do Conkin, que é trabalhar a sociedade libertária independente de sua proibição. É viver a sociedade libertária independente de sua proibição. Até o momento em que a sociedade libertária seja maior do que a sociedade estatista. Essa beleza, quando eu me dei conta disso, eu parei para pensar, não, e os anarquismos? Não, o anarquismo ele precisa, nesse sentido, de uma tomada. Com exceção daqueles que se preocupam profundamente com a questão da ação direta autogestionária, que são poucas figuras anarcomunistas que o fazem, mutualistas que o fazem e de outras vertentes, com exceção dessas figuras, parece que o anarquismo como um todo precisa da revolução. Precisa tomar o Estado. Nem que seja para extingui-lo. Do ponto de vista socialista, mesma coisa. Tem que tomar o Estado para criar esse efeito. O conservadorismo, mesma coisa. Ele precisa tomar o Estado para garantir que determinadas instituições sejam mantidas. Inclusive, sofre a duras penas quando está fora da posição. Um exemplo é agora com o governo Lula. Ou então com o avanço do poder da STF. Mesma coisa com os liberais. Os liberais precisam, nesse sentido, organizarem a forma legislativa, que é para eles a mais importante, para criar as amarras das instituições. Os libertários são os únicos no espectro político que concretizam seus objetivos desde que não sejam impedidos, proibidos e ativamente anulados do ponto de vista da sua ação. É isso que significa o anarcapitalismo. E essa beleza, inclusive, me fez ponderar. E é uma das coisas, inclusive, que faz com que eu acredite que a Igreja Católica seja compatível com o anarcapitalismo. Não há, nesse sentido, nada que impeça a ação moral do sujeito. Porque ao sujeito estão pertinentes todos os enlaces morais que ele precisa estabelecer para alcançar o seu objetivo. Tudo que ele precisa para ele ser o agente moral por excelência, está em sua mão. Até mesmo a obediência a uma determinada hierarquia. Do ponto de vista libertário, toda a dimensão do sujeito passa a estar disponível para ele. Isso é o que significa o anarcapitalismo.